Posso fazer a leitura com vocês? Maravilha. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. A África parece um lugar cheio de tribos doidas, rituais de desenhos animados. A animação O Rei Leão da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos. Daí nós temos aqui a referência do qual vocês podem ver e partimos de fato ao enunciado do exercício. A produção cinematográfica, referido no texto, contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Bom, de fato, ele falou ali no texto, um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenhos animados. Beleza. Essa memória enfatiza e, destaquem essa palavra para mim agora a seguir, negligencia. Ela enfatiza e negligencia. Eu gostaria que essa palavra estivesse destacada neste momento. Respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Bom, então primeiro ela vai enfatizar, depois ela vai negligenciar. O que está sendo enfatizado nesse momento? A história da África? Não, em momento algum. O comércio? Bom, em momento algum falamos de comércio. A diversidade da África? De maneira alguma. Logo, nós estamos falando do exotismo. A África é exótica, mas enquanto ambiente, certo? Um ambiente totalmente diferente daquele ambiente visto pelos Estados Unidos da América, visto pelo cinema hollywoodiano, beleza? E falamos da negligenciação. O que está sendo negligenciado? Nós falamos, então, das culturas, principalmente quando diz que é um lugar cheio de tribos doidas, rituais de desenhos animados. Ou seja, o gabarito dessa questão é o gabarito letra B. Mas qual é a ideia central deste exercício para nós? A ideia de perspectiva cultural, a compreensão do que é cultura e, claro, essa ideia de etnocentrismo, quando uma cultura é vista como superior à outra. Nós estamos exatamente vendo isso, a negligenciação da cultura africana, uma perspectiva até de ridicularização da mesma, correto? Subjugamento norte-americano, através do cinema hollywoodiano, sendo superior à ideia de cultura africana. Novamente, página 32, exercício 7, gabarito letra B, correto? Ficou alguma dúvida sobre essa questão? Alguma dúvida sobre essa questão? Então podemos pular ao nosso próximo tópico. Eu vou pedir que vocês peguem para mim, deixa eu escolher o exercício. Página 58, exercício 4. Página 58, exercício 4. Pessoal, o exercício do qual eu trabalho com vocês nesse momento, ele acaba sendo um pouco mais histórico. Conforme eu disse, eu trabalho com vocês história e sociologia. Ele vai acabar sendo um pouquinho mais histórico do que sociológico. Quer dizer, ele vai abranger um pouco das duas relações. Porque nós vamos falar da ideia de política e história de um período bastante específico, Nós estamos falando, pessoal, neste momento, de ninguém menos que o teórico Nicolau Maquiavel, correto? Nós estamos falando do
teórico Nicolau Maquiavel. Senhores, para a gente compreender um pouquinho desse exercício, para a gente ter uma perspectiva dessa relação, vamos lá. Quando eu falo de Maquiavel, nós estamos falando da transição da Idade Média e o início da Idade Moderna, certo? Nós estamos falando do início da Idade Moderna. Isso tem que ser levado em consideração por todos vocês. Falando dessa ideia de Idade Moderna, claro, nós vamos falar de transformações políticas ao longo da história, principalmente pela emergência de um novo programa político. A Europa, nesse momento, saía de uma ideia de feudalismo, de uma ideia de ruralização e passava para a Idade Moderna. A Idade Moderna que trazia o grande advento, do capitalismo, certo? O capitalismo trazia novas noções para nós. Uma nova noção política, uma nova noção econômica, uma nova perspectiva social. Mais do que isso, nós vamos nos ater neste momento à política. Quando eu falo principalmente da emergência do Estado moderno nacional, ou a ideia do absolutismo, certo? Quando eu falo para vocês da ideia do absolutismo, vocês automaticamente pensariam: Mariane, o Maquiavel, ele é um teórico do absolutismo? A resposta para vocês é muito simples. Não. Ele é um teórico pré-absolutista. Ele vem alguns momentos antes do absolutismo, certo? Ele não é um absolutista de fato ainda, mas ele está trazendo essas noções. Maravilha. O que eu quero que vocês tenham em mente comigo? Bom, Maquiavel, pessoal, ele é um pensador florentino, Florença, Itália, que neste momento ainda não era Itália. Nós nos referimos à Itália apenas como Península Itálica. E seria extremamente interessante que vocês destacassem no material de vocês o seguinte, que a Itália neste momento, ou a Península Itálica, ela passava por um governo descentralizado. Podem colocar isso com asteriscos, inclusive, que a Itália, neste momento, ela era sede de um governo descentralizado. Cada região tinha sua própria autonomia política. Maravilha? Aonde eu quero chegar com vocês nessa ideia? O Maquiavel, ele é um forte defensor, agora sim, ele é um forte defensor de uma ideia de política centralizada. Ele é um forte defensor da ideia de política centralizada. E ele vai defender isso na sua mais notável obra, que é a obra O Príncipe, certo? Ele defende essa ideia de política centralizada em O Príncipe. E claro, uma política centralizada e um governo bastante forte. Algumas ideias que eu gostaria de destacar com vocês. Peguem para mim a página 58, o exercício 4. Confere? É o exercício do Maquiavel. Podemos? Então vamos lá. Abre aspas. Nasce daqui uma questão. Se vale ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas por que é difícil juntá-las e muito mais seguro ser temido que amado? Quando haja de faltar por uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, E, enquanto lhes fazem bem,
são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Nicolau Maquiavel, da obra O Príncipe. O que eu quero trazer para vocês, pessoal, sobre essa obra, O Príncipe? Quando Maquiavel escreveu essa obra, ele tinha um pensamento bastante definido. Essa obra, na verdade, não é uma mera obra política, muito pelo contrário. O Príncipe ele é considerado, por muitos teóricos, destaquem para mim, como um manual para se conservar, o poder. Então Maquiavel, quando ele começa a escrever essa obra, pessoal, ele está escrevendo uma obra voltada para os príncipes. Quem eram os príncipes? Os governantes, ainda que descentralizados na Itália, manterem o poder. Na verdade, essa obra ela é voltada para um homem em específico. Nós vamos falar de Lourenço de Médici. A família Médici, pessoal, isso é fundamental para nós. A família Médici era uma família de mecenas da região de Florença, na Itália, do qual o próprio Maquiavel exalta Lourenço, ou como algumas bibliografias, Lorenzo de Médici. Ele exalta esse indivíduo e, claro, convocando ele a fazer uma unificação da Itália. Nós sabemos que a unificação da Itália só vai ocorrer alguns séculos mais tarde, lá na década de 1860, 1870. Logo, Maquiavel, já no século XVI, defendia esta unificação política. Tudo, claro, centralizado no Médici. Bom, ele convoca o Médici para uma política centralizada, um governo forte em suas mãos. E escreve esse manual de como manter o poder. Quando ele escreve esse manual de como manter o poder, ele faz dois destaques, do qual eu gostaria que vocês colocassem para mim no material de vocês. Coloquem assim: segundo Maquiavel, o príncipe deveria contar com dois fatores para obter o sucesso. Vou colocar aqui ao lado, tá bom? A ideia de fortuna e a ideia de virtude. Que no caso de Maquiavel, vocês vão encontrar sempre esta palavrinha aqui, virtu. Eu gostaria que vocês dessem uma ênfase para essa palavra, virtu. Bom, no caso da fortuna, o Maquiavel vai dizer o seguinte, que a fortuna ela pode vir de duas maneiras, ou pela sorte ou pelo acaso. Mas a fortuna, ela é volável. Ela ora pode estar presente na vida do príncipe, como ora ela pode simplesmente desaparecer. Aí ele diz que o principal foco, deixa eu pegar aqui outra cor para destacar, o principal foco para que o príncipe mantenha o seu governo é a ideia de virtude, a ideia de virtu. Bom, se nós relembrarmos a filosofia clássica, a primeira coisa que virá à mente de vocês, virtude, quando a gente traz lá dos clássicos gregos, fazer o bem, certo? Completamente errado. Podem destacar para mim, a virtude de Maquiavel não consistia na prática de fazer o bem, mas sim em uma série de práticas, para se manter o poder. Uma série de práticas para se manter o poder. Ponto.
do qual, pessoal, ele vai fazer duas analogias extremamente interessantes. Segundo ele, nessa virtude, o príncipe ele deveria jogar o famoso jogo de aparências. Ele não necessariamente poderia ser bom, ele não necessariamente seria bom para o povo. Porém, no jogo de aparências, ele deveria transparecer a sua bondade aos seus súditos, certo? O príncipe, ele sempre deveria transparecer essa ideia de bondade. Mais do que isso, ele vai destacar como segunda característica fundamental o uso da força. A força, ela é fundamental para o príncipe. Tanto que eu volto para o enunciado. Peguem lá comigo novamente. Quando ele diz, nasce uma questão, correto? Ele diz, se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Maquiavel responde essa questão. A um príncipe, é muito melhor ele ser temido pelos seus súditos do que amado. Por quê? Porque através da temeridade, ele vai conseguir manter a ordem e, consequentemente, ele conseguirá manter o quê? Os seus súditos em suas mãos. Ele vai manter o governo. É por isso que nós falamos que essa ideia de política centralizada do Maquiavel é um manual de como se manter o poder. Conforme vocês podem observar, o Maquiavel, ele é da Idade Moderna, porém, mesmo fazendo uma forte reflexão do absolutismo, ele é pré-absolutista. Após ele, é que nós tivemos, de fato, os absolutistas. Maravilha? Voltem para mim para o exercício, todos com ele. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Letra A, munido de virtude com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros, de maneira alguma. Isso fica muito claro para nós. Maquiavel, ele não vai em busca do bem. Essa seria a questão de virtude dos clássicos da filosofia, não dele. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar o êxito na política. De fato, a fortuna, ela é fundamental para Maquiavel, mas ela é o ponto fundamental a ele? Não. Por quê? Porque essa fortuna ela é volátil. Ela ora pode se destacar, como ora ela pode vir a faltar. Então ela não é o local no qual o príncipe deve se apoiar. Anulamos a letra B. Podem pegar a letra C comigo, por favor? Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Perfeito. Perfeito. O jogo de aparências e o extremo uso da força, do qual ele ressalta. Então, nós podemos dizer que o exercício número 4 da página 58, do qual vocês estão trabalhando, o gabarito correto seria o gabarito letra C. Correto? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Finalizamos, então, este exercício. Certo? Pessoal, gostaria que vocês pegassem para mim a página 59, exercício número 1. Correto? Vamos lá, então. Página 59, exercício número 1. Maravilha? Pessoal, com esse exercício, eu vou fazer o caminho um pouco inverso. Os dois exercícios anteriores, eu vim primeiro discutindo a teoria, depois eu discuti o exercício em si, correto? Agora, eu vou discutir primeiro o exercício para depois discutir a teoria. Apenas saibam que nós estamos trabalhando com a ideia de sociologia na parte econômica e falamos da perspectiva do capitalismo
certo? Das formas de capitalismo ao longo da história e das suas doutrinas econômicas no interior do capitalismo. Então, olha lá, página 59, questão 1. São dois pequenos textos, dois pequenos fragmentos, do qual eu vou fazer a leitura com vocês, certo? Então, vamos lá. A Europa entrou em estado de exceção personificado por obscuras forças econômicas, sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço. Esse é o texto 1. O texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Correto? Em ambos os textos, tanto no 1 como no 2, nós estamos falando do ano de 2011, nós estamos falando de perspectivas de crises econômicas, correto? Maravilha. Então, para a gente ter essa ideia, vamos lá. A comparação entre os significados da atual crise econômica dos anos de 2011 e a do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas foram. Então, vamos lá. Pessoal, na verdade, a crise de 2011, ela não tem início de fato em 2011. A crise econômica do ano de 2011, ela é uma crise que veio do ano de 2008, a transição do ano 2008 para 2009, principalmente com a crise imobiliária dos Estados Unidos. Para quem não se lembra, é muito simples. A crise imobiliária do qual os Estados Unidos soltou muita verba para a compra de imóveis sem ter uma grande quantidade de lastro, o lastro suficiente para arcar com os empréstimos. Isso, claro, gerou uma grave crise financeira. Bom, nessa perspectiva, pessoal, eu gostaria de trabalhar com vocês duas ideias. Vamos pensar assim: as fases do capitalismo, do qual eu vou destacar duas com vocês. A primeira fase da qual, não estou em ordem cronológica, tá bom? A primeira da qual eu gostaria de destacar com vocês é o chamado capitalismo industrial. Este capitalismo industrial, ele vai de aproximadamente do século XVIII, ao século XX. Para ser mais específico, ele vai até a quebra da Bolsa de 29, do qual ele tem como perspectiva ideológica, como doutrina econômica, a ideia de liberalismo econômico. Certo? Ele tem a ideia de liberalismo econômico. Mariane, essa doutrina foi criada pelo pensador escocês Adam Smith. Correto. O Smith que vai trabalhar com a ideia de livre concorrência de mercado. Isso para nós é fundamental, certo? E claro, além da livre concorrência, nós vamos falar de um aceleramento de produção. Isso para nós é fundamental. Ou seja, uma fragmentação da produção que vai acelerar a produção, até que se chegou à quebra da Bolsa de 29, ou seja, o mundo produziu muito mais que poderia absorver, logo entrou em colapso. Isso, claro, a grosso modo falando. Nós também vamos destacar um outro momento do capitalismo, que é a sociedade pós-industrial. Essa sociedade pós-industrial, ela vem no finalzinho dos anos de 1990. Na verdade, nós vamos falar que essa sociedade pós-industrial, ela é do início,
do início do século XXI em diante, certo? Se aqui no capitalismo industrial nós falamos da passagem da manufatura para a maquinofatura e o trabalho a sua principal relação neste momento, o trabalho assalariado, enquanto relações de produção, na sociedade pós-industrial, nós vamos dizer o seguinte, destaquem para mim aí no material de vocês, na sociedade pós-industrial, coloquem assim, que as instituições financeiras controlam as atividades produtivas. As instituições financeiras controlam as atividades produtivas. Porém, o capitalismo, neste momento, é especulativo. Ponto. Como assim, Mariane, especulativo? O capital, ele só vai ficar em regiões, ele só vai ser investido em regiões onde nós temos o retorno financeiro. A partir do momento que uma região, ela deixa de ser interessante economicamente, o capital, ele é todo retirado pelas potências de uma determinada região e levada para o investimento em outras, onde vai se oferecer mão de obra, onde vai se oferecer baixos custos. Correto? Maravilha. Peguem o exercício para mim novamente. Temos essa ideia. A comparação entre os significados da atual crise econômica, as crises imobiliárias, as crises do ano de 2011, a Europa quebrando, e a crise de 29 oculta a principal diferença entre essas. O gabarito correto, para a gente finalizar, letra B. A crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, conforme eu citei para vocês. E a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário, ou seja, muito crédito, pouco lastro, gerando uma crise econômica. Correto?